Por que os católicos guardam o domingo ao invés do sábado, como está no Antigo Testamento? A primeira coisa que eu gostaria de colocar é que desde os primeiros cristãos, desde a igreja primitiva, os cristãos têm costume de guardar o domingo, de partir a Eucaristia no domingo, de se reunir no primeiro dia da semana, tá bom? Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui a Didaqué são escritos bem antigos, da mesma época da Bíblia, do primeiro século ainda, e tem alguns ensinamentos a respeito de como se vivia os primeiros cristãos, as primeiras igrejas. Então aqui, né, em uma parte da Didaqué se diz assim: reuni-vos aos domingos, reparti o pão e agradecei, primeiro confessando seus pecados, para que seu sacrifício seja puro. Então o domingo ele era considerado já o dia do Senhor, pois é o dia da ressurreição de Cristo. Também nas cartas de Santo Inácio de Antioquia, ele fala a respeito de guardar o domingo. As cartas de Santo Inácio é do século II, por volta do ano 100, cento e pouquinho. Santo Inácio ele foi um discípulo do apóstolo João, evangelista. Ele também conheceu São Paulo. Ele foi bispo de Antioquia, né? Isso é um escrito de muito valor. E ele aqui já colocava, né, no início do século II, sobre guardar o domingo e não mais o sábado. Então, para vocês verem aqui, ele diz: assim, os que andavam na velha ordem das coisas chegaram à novidade da esperança, não mais observando o sábado, mas vivendo o segundo dia do Senhor, no qual nossa vida se levantou por ele e por sua morte, embora alguns o neguem. Mas é por esse mistério que recebemos a fé, e por ele é que perseveramos, para sermos de fato discípulos de Jesus Cristo, nosso único Mestre. Para vocês verem que desde dos primeiros momentos, né, os cristãos já passaram a guardar o domingo, tá bom? Porque afinal é o dia que Cristo ressuscitou. Existe algum acontecimento mais importante do que este, a ressurreição de Jesus? Se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Então a ressurreição de Cristo é um marco. Foi neste dia que o céu se abriu para nós. E é esse dia que os cristãos já passaram a guardar. Os discípulos, né, se reuniam e guardavam o domingo. Lá em Atos, capítulo 20, versículo 7, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite. Então, houve já essa consciência, né, de que aquele que haveria de vir, que foi anunciado durante tantos anos, centenas de anos aos profetas, ao povo de Israel, ele veio e ele ressuscitou ao domingo. Então poderia qualquer outro dia da semana ser mais importante do que o dia que Cristo ressuscitou? Aquele por qual todas as coisas foram feitas, por ele, para ele. Até tem uma passagem também de Colossenses, né, que diz assim: ninguém, pois, vos critique por causa de comida ou bebida, ou espécies de festas ou de luas novas, ou de sábados. Tudo isso não é mais que sombra do que devia vir. A realidade é Cristo. O sábado era uma sombra do que haveria de vir, né? Algo viria para aperfeiçoá-lo, para completá-lo. Então, guardar o domingo de forma alguma é um desagrado a Deus, mas pelo contrário. E, na verdade, gente, todos os dias é dias de louvar a Deus, de glorificar a Deus, né, de rezar, de orar, mas domingo tornou-se, pela ressurreição de Jesus, esse dia, né, que nós devemos tirar o tempo também para a Eucaristia, para descansar, para se alegrar, para se reunir com a família. Então é isso, tá, pessoal? Primeiramente, tenhamos esta consciência
que os discípulos, que os apóstolos, que a primeira igreja, a igreja primitiva, dos primeiros cristãos, já guardavam o domingo, tá bom? Então, passar a guardar o domingo, reconhecendo que a ressurreição é o acontecimento mais importante na história, de forma alguma, né, vai desagradar o coração de Deus. Se nós pegarmos o sábado, né, no Antigo Testamento, nós vamos ver em Êxodos, também em Deuteronômio, né, e em vários outros versículos e passagens bíblicas, tá ali, né, para guardar o sábado. Deus deu esse mandamento a Moisés, né, que depois partilhou ao povo. E o sábado, então, ele tinha esse sentido do descanso, né, do parar o trabalho, que também tem a ver, né, com o sétimo dia da criação. Mas como eu falei para vocês, gente, o sábado ele era uma prefiguração do que estava por vir. Se no sábado havia o descanso do corpo, né? No domingo, com a ressurreição, seria o descanso eterno, o descanso da alma, né? Os judeus comemoravam também a libertação do povo do Egito, né? No sábado, a Páscoa. Mas nós celebramos a Páscoa no domingo, que foi o dia da passagem de Jesus, da morte para a vida. Um dos motivos que Jesus foi perseguido foi porque se considerava que Jesus não guardava devidamente o dia de sábado. Em João, capítulo 5, versículo 16, diz assim: por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esses milagres no dia de sábado. Mas ele lhes disse: meu Pai continua agindo até agora e eu ajo também. Por essa razão, os judeus, com maior ardor, procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu Pai e se fazia igual a Deus. E tem uma passagem que é de Lucas. Os judeus dizem que eles não estavam guardando o sábado devidamente, que os discípulos estavam colhendo, parece que milho, né? E não se podia. E no final Jesus diz assim: porque o Filho do Homem é também Senhor do sábado. E tem alguns pastores que usam essa passagem para dizer: está vendo? Jesus está dizendo que ele é o Senhor do sábado e não o Senhor do domingo. Ele está dizendo então que o certo realmente seria guardar o sábado e não guardar o domingo. Gente, mas se vocês lerem, né, a leitura, vocês vão ver que o sentido que Jesus está dizendo é que ele é maior do que o sábado. E que ele mostrou ali que o sábado ele não é intocável. Mais uma vez, né, eu coloco aquela passagem de Colossenses que diz: ninguém, pois, vos critique por causa de comida ou bebida, ou espécies de festas ou de luas novas, ou de sábados. Tudo isso não é mais que sombra do que devia vir. A realidade é Cristo. Gente, outra situação também que eu gostaria de comentar é que algumas pessoas dizem que os católicos ou aqueles que guardam o domingo estão adorando o Deus Sol ao fazer isso, porque o domingo era um dia dedicado ao Deus Sol pelos pagãos. Mas, gente, como eu já expliquei, não é este o motivo pelo qual os católicos guardam o domingo, né? E se os pagãos dedicavam esse dia ao Deus Sol, agora, que é um Deus falso, agora os cristãos dedicam esse dia ao Deus verdadeiro. Qual dia pertence ao Deus Sol? Nenhum, porque o Deus verdadeiro foi quem criou todos os dias da semana. Então, diante desta acusação de que os católicos guardam o domingo por uma influência pagã, por uma adoração ao Deus Sol, eu quero ler uma passagem que está no Catecismo da Igreja de São Jerônimo, no qual ele coloca muito bem, e ele diz assim: o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia dos cristãos é o nosso dia. É por isso que ele se chama Dia do Senhor, pois foi nesse dia que o Senhor subiu vitorioso para junto do Pai.
Se os pagãos o denominam dia do sol, também nós o confessamos de bom grado, pois hoje levantou-se a luz do mundo. Hoje apareceu o sol de justiça, cujos raios trazem a salvação. Então aqui ele está dizendo, gente, se os pagãos dizem que hoje, primeiro dia da semana, é o dia do sol, nós confirmamos, porque é o dia que a luz verdadeira, Cristo, se levantou vitorioso. Então o que ele está dizendo? Se os pagãos adoram um Deus falso neste dia, o Deus Sol, nós adoramos o verdadeiro Deus, aquele que é a verdadeira luz, aquele que é o verdadeiro sol da nossa vida. Então, é isso, gente. Como eu já expliquei, não é por causa de paganismo que os católicos guardam este dia. Não, mas é porque é o dia que Cristo ressuscitou. Diga-me qual acontecimento é mais importante do que este, do que a ressurreição de Jesus, o dia em que Jesus nos dá o descanso eterno, abre as portas do céu para nós. Se os pagãos guardavam esse dia para o dia do sol, o problema é deles. Agora nós guardamos este dia para o Deus verdadeiro, aquele que é a verdadeira luz. É isso que São Jerônimo está falando aqui, porque está na nossa intenção do nosso coração. Se alguém me diz que eu estou adorando o Deus Sol ao guardar o domingo, poxa, então as coisas não pertencem mais a Deus verdadeiro, Ele que criou o domingo. Agora porque os pagãos tomaram, né? Foram os pagãos que roubaram este dia do Deus verdadeiro, e não o contrário. O sol não é o Deus da minha vida. Deus que é o sol da minha vida, né? Então é isso, gente. Então, para resumir, tá? Os católicos guardam o domingo desde os primeiros momentos, né? Já tiveram essa consciência, porque o domingo é o dia do Senhor, dia Dominis, o dia que Cristo Jesus ressuscitou, o dia que as portas do céu se abriram para nós. E esse é o acontecimento mais importante, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Não precisa estar escrito na Bíblia, agora passem a aguardar o domingo, porque a própria consciência daqueles que entendem que Cristo era aquele que haveria de vir, que foi anunciado durante tanto tempo, já essa consciência já nos leva a querer se reunir ao domingo, a guardar o domingo, a se alegrar no domingo, a descansar no domingo, porque é este o dia do Senhor, o primeiro dia em que Cristo ressuscitou, em que Cristo apareceu aos discípulos, em que a igreja recebeu o Espírito Santo em Pentecostes. Saibam, né, que Deus não vai se magoar, porque os cristãos consideram a ressurreição de Cristo tão importante a ponto de considerar este dia o dia mais especial, digamos assim, da semana. Embora todos os dias nós devemos sim adorar e glorificar e louvar a Deus.